Olá, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 12, versículo 1. Diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A palavra disciplina, ela é utilizada para se referir à obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Nós também utilizamos a palavra disciplina como sinônimo de correção, de ensinamento, de educação. A Bíblia nos diz que o sábio, ele valoriza a disciplina, ele ama a disciplina. Por que o sábio ama a disciplina? Em primeiro lugar, porque ele sabe que Deus disciplina o filho que ele ama. Logo, se nós somos alvo da disciplina de Deus, nós também somos alvos do amor de Deus, do cuidado de Deus e da paternidade de Deus. Em segundo lugar, a disciplina, ela nos é dada visando ao nosso bem, ao nosso crescimento, à nossa maturidade. Então, por isso também, nós amamos a disciplina. Mas a Bíblia diz que o insensato, ele despreza a repreensão. Mesmo quando ele é repreendido, ele não dá valor, ele não dá ouvidos, ele não dá crédito. Então, a disciplina é o caminho do conhecimento prático e da sabedoria que vem lá do alto. Versículo 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Bom, o homem de bem é o homem que é bondoso. Vejamos, Deus, ele é bom. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. A bondade também é um fruto do Espírito. Então, o homem de bem é um homem, que tem esse fruto do Espírito. E a Bíblia diz que esse homem de bem, ele alcança o favor do Senhor. Olha só, se nós plantamos a bondade, nós vamos também colher atos de bondade. Deus, ele não é um ser amoral. Ele se importa conosco e ele valoriza aquilo que de bom nós fazemos. Assim como nós pais também nos alegramos com os nossos filhos quando eles são obedientes, quando eles são generosos, bondosos, gentis, nós valorizamos. E Deus, ele não é um ser imoral, ele não é um ser que valoriza os vícios e despreza as virtudes. Pelo contrário, Deus, ele ama as virtudes, ele é um Deus de virtudes, um Deus virtuoso. E ele ama e abençoa aqueles que também são virtuosos. Então, olha só, a Bíblia diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é o recompensador dos seus filhos, daqueles que têm atos de bondade, daqueles que têm um coração bondoso. Já os perversos, o homem perverso, ele tem desígnios maus, e o Senhor, ele reprova e ele condena a maldade. Versículo 3: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Bom, nós já vimos aqui em outros versículos do livro de Provérbios que o crime não compensa, que a maldade não compensa. Ainda que aparentemente a gente possa olhar para o nosso redor e ver o ímpio se dando bem, a gente já sabe o final da história. E esse se dando bem é apenas uma ilusão, é uma aparência. Nós sabemos que no final o caminho do mal é um caminho de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então não tem como alguém que anda na impiedade, na maldade, numa vida de pecado e se dar bem ao final. Isso não acontece. Deus, ele é justo juiz. Essa pessoa pode até se dar bem, pode até escapar da justiça humana, mas do justo juízo de Deus, do reto juízo de Deus, não escapará. Nesse versículo, nós lembramos aqui daquela parábola que Jesus nos ensinou
sobre uma casa que é construída sobre a areia e uma casa que é construída sobre a rocha. Eu diria aqui que o castelo do ímpio é um castelo de areia. Ele não só é construído sobre a areia, mas ele é um castelo de areia. Ele é uma ilusão. Qualquer vento que vier, qualquer chuva que cair, vai destruir esse castelo de areia. Já o que é construído pelo justo, a casa do justo, é a casa sobre a rocha. Ela pode ser até uma casa simples, uma casa pequena, mas pode vir as chuvas, pode bater os ventos, pode vir a tempestade. Essa casa do justo, ela vai permanecer, porque ela é feita sobre a rocha. Assim é a vida do justo, ela não será removida, ela não será destruída. Ainda que aparentemente parece que está difícil, né? Vem a chuva, vem a tempestade, mas o justo, ele permanecerá. E eu diria que ele não é destruído nem com a morte, porque ainda que o justo morra, ele viverá a eternidade na presença do Senhor. Isso é lindo, isso é tremendo. Vale a pena uma vida na presença do Senhor. Vale a pena servir a esse Deus. A vida do justo é de uma firmeza inabalável. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Esse texto fala sobre dois tipos de mulheres. Não fala sobre a mulher jovem e a mulher velha, não fala sobre a mulher rica e a mulher pobre, não fala sobre a mulher bonita e a mulher feia. Esse versículo, ele faz um paralelo entre a mulher virtuosa e entre a mulher desavergonhada. A mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, é aquela que desenvolve as virtudes, que desenvolve o fruto do Espírito Santo na sua vida. E a mulher desavergonhada, né, popularmente chamada de sem vergonha, de safada, é a mulher que envergonha o seu marido. A mulher virtuosa, ela é como uma coroa. A coroa remete o quê? O símbolo de realeza, do rei, né? De honra, de glória, de beleza. Então, a mulher que é fiel, a mulher que é virtuosa, que é íntegra, que é moralmente correta, o coração do marido confia nela, porque ele sabe que ela é digna de confiança. E essa mulher, ela traz ao seu marido honra e beleza. Já a mulher desavergonhada, ela é a mulher que ela é infiel, que ela se entrega às paixões, aos prazeres, ao adultério, e ela então é como um câncer nos ossos do marido dela. Ela traz vergonha, ela traz sofrimento, ela traz dor. E é interessante nós observarmos que nós estamos vivendo uma cultura que está deturpando os valores e os princípios da palavra de Deus. A cultura que nós vivemos hoje é a cultura do que você merece ser feliz. Siga o seu coração, faça aquilo que você acha que vai te dar alegria, que vai te dar prazer para o momento. Então é uma cultura hedonista, ou seja, é uma cultura voltada para o prazer imediato, e é uma cultura maligna, diabólica, que atenta contra os princípios da palavra de Deus. E nós, como igreja, nós não podemos nos calar. Nós devemos sim declarar que a palavra de Deus é a mesma ontem, é hoje, ela permanece a mesma. E quem quiser ser feliz, quem quiser ser bem-aventurado, verdadeiramente deve seguir a palavra de Deus. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. O justo é uma fonte do qual jorram, justiça, palavras de bênção, palavras de vida, palavras corretas, palavras que nos conduzem a uma vida íntegra. E as palavras dos perversos são engano. As palavras dos perversos são uma ilusão, são uma fraude. Veja bem, nós temos um episódio na Bíblia, lá no Velho Testamento, em que um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele se apaixonou doentemente pela sua meia-irmã, chamada Tamar.
E ele foi pedir conselho para um ímpio chamado Jonadab, que disse: não, vai, faça o que está no seu coração. E Aminon então foi e cedeu ali a paixão do seu coração, ao desejo do seu coração, e abusou e violentou da sua meia-irmã. E aquilo gerou um conflito familiar muito grande. E um outro filho de Davi foi e matou Aminon, e gerou uma destruição, uma devassidão ali na família de Davi. Com quem você tem pedido os conselhos? Você tem buscado homens e mulheres justos, que servem ao Senhor, íntegros, que trarão conselhos dos céus para você, conselhos que te conduzirão à vida? Ou você tem buscado conselho de pessoas ímpias, de pessoas perversas, pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir, mas que te levará inevitavelmente a um caminho de destruição, a um caminho de morte? O texto nos adverte quanto a isso, que o conselho dos perversos são engano, são uma fraude e nos levará à destruição. Versículo 6: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Nós sabemos que a língua, ela tem um grande poder. A língua tem o poder de gerar vida e tem o poder de gerar morte. Quem domina a própria língua, meus irmãos, governa o seu corpo inteiro. E quem aqui que vira e mexe falha na língua? Só Joe? Oh Senhor, cadê o anjo que eu pedi para o Senhor botar aqui na minha boca, meu pai? Eu acho que o anjo dormiu, porque eu falei o que não devia. Né? Às vezes você está meio tudo nervosa lá em casa e tal. Eu falei: eu não vou falar nada não, para eu não pecar. Eu não vou falar o que eu estou com vontade, porque eu não quero pecar. Eu não quero magoar ninguém aqui nessa casa. Deixa eu ficar calada. Mas vira e mexe, às vezes escapole. A Bíblia fala, querido, se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão. Ele já pode subir para a glória, porque ele está com a sua perfeição. Oh Deus, ainda não é o meu caso. Não é, né? O nosso caso. Porque vira e mexe a gente falha, a gente fala o que não era para falar, né? Porque não é tudo que pode falar que a gente deve falar, não. Nem tudo é para ser dito. Vai edificar, vai ser bênção. Tem coisa que não é, melhor ficar calada, melhor a gente fazer silêncio. Do alheio, então, é melhor não, né? Vamos cuidar. Então o texto ele fala aqui que a língua dos justos, ele traz livramento, porque uma língua de bênção, a língua do justo, ela pode pastorear, apacentar, ela pode ser um remédio que cura. Às vezes você está tão mal, né, para baixo, chega alguém, manda uma mensagem para você. Hoje mesmo a Dona Graça mandou uma mensagem linda, falando da mulher forte que tem Deus e tal. Gente, que coisa linda, porque às vezes na turbulência, né, na roda gigante da vida, tu está falando: vou dar conta, eu vou perecer no meio do caminho, né? Mas aí Deus vem e leva a gente para uma nova milha de caminhada. Então, nossa boca tem que ser uma fonte de bênção, nossa língua. E ao contrário, a língua do perverso, ela pode gerar morte, destruir, é aquele veneno que mata. Às vezes basta uma palavra para destruir uma pessoa, para acabar com a noite de alguém. Não é verdade? Isso é muito real. Então, que a nossa boca seja essa boca do justo, que gera vida, que gera bênção. Por onde nós passarmos, nós possamos edificar, construir pontes, pacificar, gerar harmonia, gerar união, e não facção, contenda no meio, né, de onde a gente caminha. Versículo 7: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso será desprezado. Veja bem, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Ele é um ser pensante, inteligente, nós também somos. Bem verdade que o pecado, ele trouxe uma degradação ao nosso entendimento e à nossa inteligência. Inclusive, nós não utilizamos a totalidade do nosso cérebro, gente. Nós utilizamos uma parte mínima do potencial do nosso cérebro. Tem dimensão da máquina potente, perfeita que Deus nos fez,
mas que o pecado veio e estragou. Então, nós temos inteligência, entendimento para avaliar as coisas. E o texto está falando exatamente sobre isso aqui, né? Que a falta de entendimento é uma degradação da natureza humana. O perverso de coração, ele será desprezado. Por quê? Porque toda a cogitação da mente dele é para o seu egoísmo, autogratificação, ou para a exploração do próximo. Ele usa a mente e a inteligência que Deus deu a ele para o mal. Mas o justo não, né? Aqueles que usam o seu entendimento e inteligência para promover o bem, eles alcançam maiores louvores. O que nos ensina, gente? Que a nossa vida, ela precisa ser útil. Nós precisamos usar a inteligência, o nosso entendimento para sermos bênçãos, para trazermos solução, para trazermos alegria, para trazermos vida por onde nós passarmos. Que tenhamos uma vida útil e não desperdicemos essa potência de vida que o Senhor tem nos dado. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Você já lidou com alguém assim, que você conversa e ele faz 1000 promessas e 1000 maravilhas e fala e blá 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 blá, fala uau, né? Nossa, eu quero essa pessoa na minha equipe, comigo. E aí ele não faz nada, ele só fala. Mas tem aquele outro que fala assim, olha, eu vou poder te ajudar só nessa parte, só na limpeza aqui desse quadrado. Aí você fala, tudo bem, e ele vai e limpa aquele quadrado. O que nós aprendemos com esse versículo? Nós somos, não é o que nós falamos, nós somos é o que nós fazemos. Não adianta prometer mundos e fundos e não fizer nada. Mas o pouco que você prometeu, você cumpriu, já valeu. Tem gente que fala demais e faz de nada. E tem gente que fala, eu vou fazer pouca coisa, mas vai e faz mesmo. Então, o ser humano não é aquilo que fala, mas é aquilo que faz. A sabedoria mostra que é melhor falar pouco e dar conta do recado, do que falar muito e não fazer nada. Eu lembro de menino, né? Toda vez que a gente vai em reunião de escola, de nota e tal, ele, não, eu vou estudar porque eu vou fazer isso, eu vou... Tá, eu quero ver. Tá, não fala não, faz. Aí você vai me convencer, né? Porque palavras não convencem, o exemplo arrasta, né? Ou seja, o que vale é a gente fazer e não meramente falar. Prometer e não cumprir, ok? Quem fala e não faz é alcançado pela pobreza, mas quem se estima em pouco e faz o seu trabalho ali diligentemente, ele vai alcançar a prosperidade. Versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Eu acho interessante esse versículo, porque o que nós somos dentro de nós transborda para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. E o justo, ele não maltrata os animais, ele não deixa passar fome, ele não bate, espanca, maltrata, ele não é cruel com os animais, mas ele trata bem. Eu lembro de Noé, né? Que a gente até uma vez apresentou um musical que fala, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, não fazia mal nem a um animal. Que legal era o seu Noé, né? Então, era um homem bom. Quando a nossa bondade, ela transcende e ela alcança todos ao nosso redor, inclusive os nossos animais de estimação. Com essa fala, meus irmãos, eu não quero dizer que os animais precisam ser humanizados, ser tratados como gente, porque hoje as coisas estão tão invertidas que muitos não estão maltratando os animais, mas muitos estão endeusando os animais. Então, eu sou a mãe de pet, né? Esse aqui é meu filho, meu animal é meu filho, dorme na minha cama, eu vou comprar gente, assim, um endeusamento. Isso também está errado. Eu não posso tratar um animal como pessoas, mas eu não vou maltratar o bicho. É um animal que foi criado, né? Se é um cachorrinho, para meu animal doméstico, para ser bênção, alegria na minha casa. Mas não é para ser colocado no lugar de pessoas.
Hoje muitos falam, é melhor ter um cachorro do que ter filhos. Esse não é o evangelho do Senhor. Não é o que a Bíblia nos ensina. Herança do Senhor não são os animais. Herança do Senhor são os filhos. São os filhos. E eu também não devo tratar pessoas como animal. Eu não posso também, né? Mas eu preciso tratar pessoas como o meu próximo. A gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Ok? Ficou claro? Só para não achar que, né? Porque a Bíblia está falando aqui que eu preciso tratar bem é endeusar. Não é isso. Tratar bem é tratar bem. Mas é animal de estimação, não é gente. Versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Nós sabemos que a pobreza, ou a preguiça, é a mãe da pobreza, tá? Mas o que trabalha, ele vai gerar riqueza. E a gente sabe que existem pessoas que são insensatas, que estão buscando atalhos para ganhar dinheiro. Gente, uma coisa que está me assustando ultimamente, que eu estou acompanhando, é esse tal desses joguinhos online. Está me assustando. Outro dia uma menina sumiu, enfim, a família, eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas foram descobrir depois que essa menina estava devendo mais de 20 mil reais jogando esse jogo do Tigrinho, esse jogo online. Por quê? Você quer ter o quê? Dinheiro fácil. E a gente deixa aquilo que é básico, o trabalho que é abençoado por Deus ali, o dia a dia, a mesma coisa, fazendo todo dia com excelência, com dedicação. Essa semana eu fiz um despejo numa casa de um rapaz, eu já tinha avisado para ele não saiu, dei prazo, ele não saiu. Então, vamos lá, né? Então, 8 meses, não paga o aluguel. Enfim, fomos lá. E aí tinha um parente dele lá, falando assim, olha, ele está com depressão, e ele está perdendo o dinheiro dele com jogos online. Gente, esses jogos online estão sendo uma desgraça na vida das pessoas. Porque antes a pessoa precisava ir até na banca para jogar o jogo do bicho lá. Hoje está aqui na internet, na mão, ó. Isso tudo demonstra a busca pelo dinheiro fácil. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Isso não existe, gente. O dinheiro abençoado, o dinheiro bendito é aquele do trabalho, é o do suor, é aquele que você estudou, que você batalhou, que você faz ali todo santo dia. Esse sim é abençoado. E o trabalho não é um castigo, não. O trabalho é uma bênção. O trabalho foi criado por Deus antes da queda. Adão trabalhava no jardim. E o trabalho, ele dignifica o ser humano. Ele é uma bênção nas nossas vidas. E o último versículo que nós vamos ver nessa noite, versículo 12. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz os seus frutos. Os ímpios cobiçam as riquezas ilícitas acumuladas pelos maus. Eles são parasitas, querem viver da seiva dos outros. E são sanguessugas, nunca se satisfazem, querem sempre mais. São ávidos pelo lucro fácil. O fruto dessa cobiça é maldição, miséria e morte. Agora, o justo, ele não é governado pela ganância insaciável, mas pelo trabalho honesto. O perverso, ele é uma maldição para a sua geração, mas o justo é uma bênção entre o seu povo. Vale a pena trabalhar e ter a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, ainda que seja pouco, mas se ele tem a bênção de Deus, ele é um dinheiro próspero. E não adianta buscar atalhos, buscar caminhos fáceis para se dar bem financeiramente, porque vai ser um dinheiro maldito, um dinheiro que não é abençoado. Por hoje nós ficamos por aqui com as nossas reflexões. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.